a gente está falando, né, em considerar a integralidade do real, né, eu entendo que não basta falar de princípios e de conceitos, né? Eu preciso trazer para vocês também um pouco como é que isso acontece no concreto, na vida real, né? Então vou contar para vocês um pouco percurso, um percurso comum na orientação à queixa escolar, né? Bom, o primeiro passo é a inscrição. Essa inscrição, ela é só preencher dados muito breves, né, de identificação. E nesse site vocês vão ter acesso, inclusive, à nossa ficha de inscrição. A gente privilegia que ela seja feita por telefone, inclusive, para a pessoa não precisar se deslocar aqui só para preencher uma fichinha, tá? Bom, daí depois, o segundo passo é o que a gente chama de triagem de orientação. A triagem de orientação, gente, é um acolhimento? É um acolhimento. Os termos vão mudando. Agora, ela é uma situação de triagem também, porque é uma situação em que a gente vai decidir, e a gente vai decidir junto com a pessoa que nos procurou, se é o caso de orientação à queixa escolar ou não. Ou se de repente nem é o caso de nada, né? Que as coisas não estão tão mal assim, né? Ou, enfim, a decisão final é tomada conjuntamente, né? Mas tem um caráter de triagem. Agora, por que a gente chama de orientação? Porque, mais uma vez, gente, eu trago para vocês a ideia, né? Eu me remeto à ideia da integralidade. Investigação e intervenção são inseparáveis, elas acontecem. Não tem uma pergunta que a gente faça que já não é uma intervenção, porque afeta o outro, né? Quer dizer, quando você faz uma determinada pergunta, a pessoa fica pensando por que você perguntou aquilo, o que foi que você quis perguntar, qual foi a tua intenção, o que você está pensando a respeito dela ou do que se trouxe para você fazer uma pergunta daquela. Por exemplo, olha, o meu filho está com problema na escola. Ah, tá. Como foi sua gravidez? Né? O que uma mãe que diz que o problema está na escola, que o filho está com um problema na escola, né? E que o psicólogo pergunta, como foi sua gravidez? O que é muito comum a mãe? Como é que é muito comum a mãe se sentir diante de uma pergunta, uma reação dessa do psicólogo, né? É muito comum a mãe se sentir acusada, sentir que por trás tem que a hipótese que o psicólogo tem é que é culpa dela, né? Então, só um pequeno exemplo de como é que intervenção e investigação são inseparáveis. Então, é de orientação porque realmente já é uma situação de intervenção. É um atendimento já, esse primeiro encontro. Bom, eu estou falando de mães porque, como a inscrição é feita por responsáveis, né? Naquele momento, quem tem uma questão são os responsáveis. Então, a gente começa com quem está com uma demanda, com quem nos procurou, tá? Então, ela é feita em grupo ou individualmente. E posso dizer para vocês, gente, que em grupo o grupo tem sido um dispositivo muito potente para fazer esse primeiro encontro. As queixas escolares geralmente são comunicadas aos responsáveis como sendo alguma coisa que é do filho deles, né? Ou da criança pela qual eles são responsáveis. O seu filho não consegue isso, o seu filho não está atrapalhando a aula, o seu filho, né? E a gente sabe que nas escolas há
muitos comportamentos ou há muitas dificuldades que são emergentes de um sistema escolar que tem muitos problemas, né? Então, essas situações coletivas, ou seja, fazer esse primeiro encontro de uma maneira coletiva, costuma ser muito potente para os pais, para os responsáveis perceberem o que é do filho deles e o que não é. Porque o outro que está com o filho numa outra escola completamente diferente está passando pela mesma coisa. O outro que está noutra escola está passando pela mesma coisa, né? Ou seja, o que é sistêmico, o que é institucional, ou o que é social e que não é exclusivo do filho dele, né? Então, para desindividualizar o que não é individual, o que é de ordem coletiva, esse é um dispositivo muito bom. Então, a gente costuma receber os responsáveis por volta de 5 casos, tá? Bom, dessa triagem, o que pode acontecer, né? Pra vocês terem uma ideia, assim, o quanto é de efetivo o trabalho, gente, quando eu chamo em grupo, eu costumo chamar os responsáveis, então, por 5 casos e a gente costuma ficar por volta de 3 horas, que é o máximo que a gente consegue render, porque depois de 3 horas o cansaço vence a qualidade do trabalho, né? Ou seja, a gente discute, a gente pensa, a gente aproveita o potencial do grupo para pensar coletivamente, para todos se ajudarem, né? E ao final a gente decide qual vai ser o destino, né? Já busca soluções, já pensa recursos. Nem todos que vêm nos procurar ficam. Nem todos que vêm nos procurar, se não ficam conosco na orientação escolar, vão necessariamente ser encaminhados para outro recurso de saúde mental, né? Pode ser que a conclusão seja que, olha, já está melhorando, pelo jeito já se encontrou um caminho, né? Vamos esperar um pouco antes de intervir, né? Fica aí com o contato, se o caminho não continuar como percebemos aqui junto que está sendo, entre em contato, daí a gente retoma, né? Mas não raro acontece isso, a gente acaba percebendo que já a rede já encontrou caminhos de superação, né? Para aquela situação. Outra questão que pode acontecer é desses responsáveis ficarem esclarecidos, ficarem já com várias ideias de como intervir, como mudar algumas coisas e pronto, saem com uma orientação e não se vê necessidade de haver um processo de atendimento. E outras possibilidades é a gente perceber, por exemplo, que é um caso, na verdade, de uma boa aula particular ou de se aproveitar um outro recurso que existe, ou de fazer um curso de desenho, um curso de informática que existe oferecido, ou de levar mais a criança para parque, que a criança está agitada porque está precisando de espaço para se expandir, né? Então muitos caminhos podem acontecer, geralmente que ficam mesmo, né? Bom, e tem aqueles que nem aparecem, né? Que a gente chama e não aparecem e nunca mais dão notícia. Também acontece, né? Geralmente metade só dos que vêm para cá ficam para fazer o restante do processo, tá? Bom, desses que ficam, gente, aí a gente tem encontros semanais com a criança ou adolescente, né? Por volta de 8 a 10. A gente tem encontros com os responsáveis, formais e informais, encontros formais, né? Esse primeiro encontro é um encontro formal. O encontro de fechamento é encontro formal.
Pelo meio, os pais podem querer, os responsáveis podem querer falar conosco e marcar uma reunião. Nós podemos, pelo meio, sentir necessidade de ter uma nova reunião, né? Então isso é o que eu estou chamando de encontros formais, aqueles com hora marcada, né? E informais, a gente trabalha muito, por exemplo, com situações de corredor, né? Porque acontecem coisas quando os responsáveis vêm trazer ou vão levar, ou acontecem questões, né, durante o encontro que a gente vê que a gente pode conversar daquilo que pode ser bom para os nossos objetivos, já conversar na hora da saída, né? Então trabalhamos também com situações informais, situações de corredor, né? Temos contato com a escola, trabalhamos também com a escola, né? Assim, temos dois dispositivos principais. Um é um questionário que a gente manda para a escola, que depois vocês vão ter acesso também no site, né? O questionário que a gente usa, que ele é estruturado de uma certa maneira, né? De acordo com os nossos princípios, com as nossas concepções, né? E uma visita, gente. É muito raro um caso em que a gente não vá diretamente à escola, porque conhecer diretamente o cenário, né, da escola, ter uma interlocução direta com os educadores, gente, muitas vezes dá uma guinada na concepção que a gente está tendo, na versão que a gente está tendo sobre o que está acontecendo, na possibilidade que a gente tem, né, de ter uma interlocução com a escola que seja um grande encontro, muito produtivo, tanto para nós quanto para a própria escola, né? A gente criar coisas juntos, a gente perceber coisas que se a gente não fosse à escola, não olhasse para a escola, para as paredes, não ouvisse os sons, não visse o entorno, né? Não tivesse contato direto com os professores, a gente ganha muito de ir diretamente à escola, tá? E a gente pode também ter contato com outras instituições, pessoas ou profissionais que estejam envolvidos significativamente, né, com o caso, né? A gente pode, por exemplo, ter uma reunião com assistente social que está cuidando daquela família, ou com um conselheiro tutelar, ou com uma fono, né? E, por fim, né, temos o encerramento, que pode se dar sem encaminhamento nenhum, caso encerrado, ou com algum encaminhamento, sendo que o encaminhamento não necessariamente é para algum profissional de saúde ou de saúde mental, né? Ou pode ser, por exemplo, o encaminhamento para uma aula particular, para um esporte, para uma instituição de contraturno, né? E nós temos o que a gente chama de acompanhamento, ou seja, encerrou, tempos depois a gente já deixa combinado, né, que depois das férias, depois de passar um tempinho, né, de adaptação, né, à volta às aulas, coisa de um mês e meio, depois da volta às aulas, depois das férias, a gente torna a entrar em contato, aí só por telefone, né, porque não tem uma coisa de retomada, a gente torna a entrar em contato com todos os participantes da rede, não é só ligar para os pais, tá? Então é para os responsáveis, para o próprio atendido e para a escola, sendo que para a escola depende, nem sempre a gente entra em contato, porque o que acontece? Vamos supor, a gente fez o atendimento no segundo semestre, aí a gente liga lá para lá para final de fevereiro, né? Conversa com os responsáveis, conversa com as crianças. Na escola está indo tudo maravilhosamente bem, ou suficientemente bem, a gente percebe, né, que o atendimento, que as coisas realmente tiveram uma inflexão aí, né, o percurso de retomada do desenvolvimento, né, está acontecendo, né, mas mudou a professora, mudou a classe. A gente não mexe,
né, a gente não entra em contato em casos assim, né? Mas enfim, a gente tem o orgulho tem tido o orgulho, o gosto de perceber nos acompanhamentos que em cerca de 70% dos casos os nossos objetivos, que são essa mudança no movimento, né, e não ficar tudo 100%, que é inatingível, foram atingidos, tá bom?